2 Coríntios 12, diz assim: se é necessário que eu me glorie, 20 vezes a palavra gloriar-me vai aparecer entre os capítulos 10 e o capítulo 13. 20 vezes. E é interessante, quem gosta disso é o pastor Luiz Carlos. Ele gosta de contar, de fazer essas contagens, e eu pego isso dele. Só para você saber, mais de 20 vezes tem a palavra gloriar-me entre os capítulos 10. Eu vou te falar por que depois. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim se vê ou de mim ouve. E para que eu não me ensoberbecesse com as grandezas das revelações que ele viu, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Então ele me disse: o que, irmãos? A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, porque sobre mim repousa o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Leia o restante comigo. Por quê? Porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Pai, essa é a tua palavra. Fala conosco nesta noite. Usa a minha vida conforme a tua vontade e o teu querer. Leva cativo a nossa mente agora a Cristo, para que nenhum espírito maligno possa roubar a nossa atenção e com isso roubar as bênçãos inerentes a esta palavra na nossa vida, em nome do Senhor. Amém. Ocupe seu lugar. Eu vou precisar de toda a sua atenção, não de parte dela. Eu vou precisar de toda a sua paciência, não de parte dela. Porque eu já ministrei 2 ou 3 vezes sobre esse texto, mas eu nunca tive a oportunidade, talvez, de olhar tanto quanto eu olhei para esse texto esses dias e mergulhei de forma tão gloriosa num texto tão rico, tão farto, e que traz um assunto que não está somente contido no capítulo 12, e que de fato o capítulo 12 é uma resposta, ou parte de um argumento que Paulo traz, de um problema que ele enfrentava dentro da igreja em Corinto. Ah, pastor, mas eu quero falar de problema de Paulo, eu quero saber da fraqueza que tirou força, do espinho na carne. O que era? Era uma dor da coluna, era um dente encravado, uma unha encravada, era um dente ciso. Irmãos, olha para mim, eu não sei o que é, e vou lá em cima perguntar para ele quando chegar a minha hora. Se você for antes, fala com ele, pergunta para ele, mas eu não estou com pressa, como disse Bispo Rubem. Então eu quero olhar com os irmãos, e para isso a gente precisa de paciência. Não vou me alongar, nós vamos sair daqui no horário bom, mas eu queria olhar para 2 capítulos que antecedem o capítulo 12, que vão nos mostrar o porquê desse texto do capítulo 12 está aqui, e qual a finalidade dele para a minha vida e para a sua vida. A primeira coisa que eu inicio essa reflexão é te fazendo uma pequena pergunta, para que a gente possa seguir um caminho de pensamento juntos. Como é que você reagiria se um grupo de pessoas na igreja dissesse que você é um impostor? Como é que você reagiria se você estivesse num lugar de proeminência, de ministério, que assumisse um cargo na igreja, qualquer que seja,
não existe menor nem maior, todos eles são importantes diante de Deus. Mas se alguém ou um grupo de pessoas se levantassem dizendo que você era um mega do impostor, não tinha nada de crente, não tinha nada de líder, não tinha nada de apóstolo, e você era só um impostor, o que você faria? Pensa, e depois você vai chegar à sua conclusão do que o Paulo fez e o que você de repente pensou aí, bateu com Paulo ou não. Vamos lá. O capítulo 10 ao 13, do capítulo 10 até o capítulo 13, esse texto vai compreender uma série de mensagens que Paulo escreve em defesa do seu chamado e do seu ministério apostólico. Paulo começa o capítulo 10 e vai até o capítulo 12 e 13, onde ele escreve uma série de mensagens fazendo uma defesa de si próprio, do seu ministério, do chamado que ele recebeu de Jesus. É como se este que eu acabei de mencionar tivesse que responder para esses que estavam lhe acusando de impostor, que ele não era, e ele tinha que argumentar com esses que estavam lhe acusando, através daquilo que ele estava fazendo, do que ele tinha feito, do que ele era, do seu chamado. Ele tinha que responder a essas pessoas. Então o capítulo 10 ao 13 vai nos dar entendimento de que Paulo está escrevendo em sua defesa para aquelas pessoas que estão acusando ele de ser um impostor, estavam acusando Paulo de ser um homem fraco espiritualmente, estavam acusando o apóstolo Paulo de ser simplesmente alguém que estava chegando ali e através de cartas sendo extremamente rigoroso nas cartas, mas quando chegava na presença dos coríntios, ele era aquele cara fraco. E Paulo vai mostrar para esses crentes que ele não era aquilo que eles estavam dizendo. Por quê? Porque quem estava colocando na cabeça deles que Paulo era um impostor eram aqueles que não tinham de fato Cristo no seu coração. Estavam colocando na mente dos crentes de Corinto, eram os judaizantes, aqueles que estavam querendo um número, querendo uma plateia, querendo serem colocados no pináculo para serem exaltados. Esse era o grande problema da igreja de Corinto. Muitas pessoas tinham a mania de querer falar bem, usar os púlpitos, usarem os lugares para que pudessem falar bem, bonito, e terem aquela fala toda eloquente, e todos poderem bater palma para ele. E Paulo disse: não, se for isso que vocês querem de mim, esquece, arruma outro pastor, porque esse não sou eu não quero esse negócio para mim. Então alguns estavam chamando Paulo de impostor, estavam chamando Paulo de fraco espiritualmente. E no capítulo 10, o Paulo é questionado quanto à sua autoridade espiritual. Você não tem autoridade? Você é um cara fraco? Você é um camarada que não tem muita coisa para nos oferecer? E a resposta do apóstolo Paulo em relação ao questionamento quanto à sua autoridade, eu quero falar uma coisa muito interessante sobre autoridade espiritual, que às vezes a gente tem já pronto na mente de que aquilo é autoridade espiritual. Autoridade espiritual é quem tem voz grave. Ô Leonardo, puxa o mais grave possível da mesa para mim. O mais grave, porque os irmãos têm que olhar para mim para verem que eu tenho autoridade espiritual. Então eu quero que minha voz fique bem forte, para que os irmãos saibam que eu tenho autoridade espiritual. E a autoridade espiritual para alguns é uma voz forte, pesada. Se ele diminuir um pouquinho o grave, colocar um médio agudo e um agudo bem assim, os irmãos vão pensar Então eu quero desmistificar com vocês, à luz da palavra de Deus, o que é autoridade espiritual segundo Paulo, que ele estava sendo acusado de ser um homem que não tinha ela. Então a carta aos Coríntios, no capítulo 12, tem a ver com o capítulo 10 e o capítulo 13. Se a gente não olhar para o capítulo 10 e o 13, o 12 vai passar, o 10 e o 11, o 12 vai passar sem a gente perceber. A gente vai só ler o texto e vai pregar sobre ele, vai ouvir sobre ele, só que a gente não vai entender o que Deus quer. E eu escolhi um tema para essa mensagem. Eu não pedi ele para anotar, mas o tema da mensagem é o seguinte: Deus sabe quando agir em nossa vida. Diga para o irmão que está do seu lado: Deus sabe a hora certa de agir na nossa vida. Deus sabe a hora certa de nos honrar. Só para que você tenha noção do que está acontecendo no capítulo 12, você tem que comigo mergulhar no capítulo 10 e no 10 e 11. Então Paulo está sendo arguido
da sua autoridade espiritual. Paulo, você não tem autoridade espiritual, porque você é um cara fraco, você é um cara que não consegue mostrar para a gente, através do que você faz, autoridade espiritual. Sabe o que Paulo responde para esses irmãos? Está no capítulo 10, verso 3, 4 e 5. Olha o que diz o texto. Vamos ler do versículo 1. Diz assim: eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo. Rapidamente, para a tua leitura, olha para mim. Eles estavam entendendo o seguinte: Paulo é muito bonzinho. Paulo devia ter uma voz mansa, Antonino, né? Deve ser igual a Moisés, aquele cara manso. Aí ele fala: e eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo. Eles estavam olhando assim: esse pastor fala muito mole, não deve ter nada do Espírito Santo nele. Esse cara deve ser aqueles assim, sabe, que o diabo bate o pé e está correndo. Como se a autoridade espiritual fosse evidenciada pela entonação de voz, ou pela bravura com que você fala. Eu já vi gente dizer ao endemoniado: sai em nome de Jesus. E o diabo falou: não te conheço, sei quem é Paulo, sei quem é Jesus, mas tu quem é? Então não está na entonação de voz, não está na proeminência, não está na palavra boa, não está na palavra bonita, mas na benignidade e na mansidão de Cristo. Então eles estavam acusando Paulo de ser um cara muito manso para ter autoridade espiritual. E Paulo: eu, Paulo, vos rogo pela mansidão de Cristo e a benignidade de Cristo. Eu, que na verdade, quando presente entre vós, sou o quê? Mas ser humilde não pode ter autoridade. Quem é humilde não tem autoridade espiritual. Para eles o entendimento era esse. Então vamos lá. Mas quando ausente, ousado para convosco. A acusação deles era que Paulo, ao escrever, era muito ousado, mas presente era um cara manso, era um cara benigno. Já viu aquela história? Se eu não conseguir concluir essa mensagem hoje, pode deixar para a semana que vem. Já viu aquele tipo de gente assim, que escreve assim: eu quero ver falar na minha frente, porque quando escreve, fala igual um leão, mas na minha frente é um gatinho. Já viu essa história? Aquela história de gente que tem uma argumentação muito boa, mas quando chega na frente do negócio, ele dá aquela amarelada, né? Igual lá no futebol, os caras falam: pastor, vou te dar um lençol e vou fazer e vou acontecer. Chega lá, irmão, fazem nada, eu que faço. Quem crê, diga amém. Obrigado. Mas eles estão lá: você quando escreve, você é bravo, você é autoritário, mas quando você está com a gente, você é um gatinho, você é muito humilde, você é benigno, você não tem autoridade espiritual. Mas, olha o que diz o texto: sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso, devo tratar alguns que nos julgam como se andássemos em disposição de mundano proceder. Por quê? Porque as armas da minha milícia, verso 3, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Paulo está explicando por quê? Porque as armas da minha milícia, da nossa milícia, elas não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Deus. Irmãos, a defesa de Paulo contra a sua autoridade espiritual se baseava no fato de que ele a usava para fortalecer a igreja, enquanto os que acusavam ele de serem fracos usavam a igreja para se fortalecerem espiritualmente e colocarem ele em proeminência. O grupo que acusava Paulo de não ser um cara autoritário, de ser um cara de autoridade, de ser um cara impetuoso espiritualmente, era o mesmo grupo que tentava usar a própria congregação de Corinto para se colocar na altura, para se colocarem numa posição de autoritarismo, enquanto Paulo usava a autoridade de mansidão, de humildade, de benignidade, para ser uma bênção e fortalecer a igreja. Irmãos amados, o argumento de Paulo nos ensina que autoridade espiritual não é sinônimo de força nem de sabedoria humana. O argumento de Paulo a esses nos ensina que a autoridade espiritual num púlpito, ou a autoridade espiritual de alguém que tem uma patente, um diácono, um pastor, um levita, qualquer que seja
o cargo que essa pessoa ocupe, não é sinônimo de força nem de sabedoria humana. E Paulo, ouça isso, quando inaugurou a igreja de Corinto, no capítulo 2, o versículo 1 ao 5, ele mostra o caráter do motivo que levou a congregar, de implantar uma igreja ali. Capítulo 2, verso de 1 ao 5. 1 aos Coríntios, por favor. Capítulo 2, verso 1 ao 5. Vamos ler? Se você quiser acompanhar, se você quiser ler também, fique à vontade. Olha como a autoridade espiritual não é sinônimo de poder e nem de sabedoria humana. E Paulo estava tentando tirar isso da cabeça daqueles crentes, que os judaizantes estavam querendo usar a igreja para fazerem com que os seus nomes crescessem, enquanto Paulo estava usando a autoridade espiritual benigna, mansa e humilde para fortalecer a igreja. Então eles estavam brigando entre si, e Paulo diz: as armas da minha milícia, as armas com que eu luto não são carnais. Embora eu esteja na carne, eu não luto com as armas carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir tudo e tudo que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então Paulo agora apresenta o motivo que levou ele a abrir e fundar a igreja em Corinto. Olha o caráter da pregação e do coração desse homem. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria humana. Paulo, nada disso tem comigo, porque decidi nada saber entre vós, senão a quem? A Jesus Cristo e a este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e do... Para quê? Olha a intenção de Paulo ao abrir a igreja em Corinto. Para quê? Para que a fé de vocês não se apoiem em mim ou na minha sabedoria humana, e sim no poder que há em Deus. Autoridade espiritual nada tem a ver com força, nada tem a ver com gritaria, nada tem a ver com sabedoria humana. Os gregos que estavam dentro da igreja de Corinto subiam as plataformas para falarem bonito, para serem homenageados e aplaudidos pelos homens. Paulo diz assim: quando eu fundei essa igreja, eu destruí a minha sabedoria para que Cristo pudesse ser exaltado. O homem que sobe uma plataforma e que tenta ofuscar a glória de Cristo, esse homem está, irmão, simplesmente crucificando a Cristo 2 vezes e sepultando a sua própria vida. Esse homem que quer um dia sepultar a imagem de Cristo, ele vai sepultar. Ah, mas a minha palavra é a final. Não, a palavra final, sabe de quem é? É daquele camarada lá do Jardim da Saudade. Quando descer o teu caixão, colocar o buquê de flores lá, ele vai dizer assim: está encerrada a cerimônia de sepultamento. Esse tipo de gente que sobe e dizendo: não, eu mando, eu sou assim, o ditatorial, ele vai ouvir uma palavra final na sua vida, que não vai ser do pastor, porque o pastor vai orar pelo final do seu sepultamento, mas ele vai ouvir daquele cara, como é que é o nome dele? O coveiro. Está encerrado a cerimônia de sepultamento. Acabou, desceu, morreu, foi o fim. Paulo está dizendo assim: a minha autoridade está na minha pregação, onde Cristo é a única coisa que vocês devem olhar e exaltar a Deus. Irmãos amados, há uma máxima que diz que costumamos crescer de acordo com o ambiente que nós nascemos. Eu vim de um lar, minha irmã está ali, eu vim de um lar onde eu tive um pai que eu sinto muita falta dele. Eu sinto muita falta do meu pai, porque a imagem que eu tenho do meu pai não é de um ditador, mas de um pacificador, de um homem que acordava todos os dias, e eu, minha irmã e minhas quatro irmãs crescemos num ambiente desse, onde todos os dias pela manhã ele perguntava à minha mãe, dizendo assim: Zica, não é Zika vírus não, minha mãe é Dona Maria dos Anjos, mas o apelido dela para meu pai era Zica. Então ele dizia: Zica, tem pão para as crianças? É a minha irmã mais velha, ela devia ter uns 30 anos de idade, ou 20 e poucos anos de idade. Então para eles todos éramos crianças.
Então há uma máxima que diz que nós somos ou crescemos de acordo com o ambiente que nós nascemos. A igreja nasceu por meio de um homem humilde, de um homem que a pregação dele não era persuasiva, não era ditatorial. Este homem agora está sendo questionado por essa igreja, porque ele não tinha autoridade espiritual, porque ele não falava como sabedoria humana. Tem muita gente falando bonito, mas com pouca vida e pouco espírito nos seus lábios. Tem muita gente subindo os púlpitos e gesticulando muito com as mãos, e citando muitos grandes preletores, muitos escritores, mas pouca vida e pouco alcance ao coração das pessoas. As pessoas entram na igreja, irmãos, cansadas do mundo. As pessoas chegam do mundo com um fardo muito pesado de sofrimento, e elas não precisam ouvir sabedoria humana, elas precisam ouvir o poder que há em Deus e na sua palavra, e receberem Cristo na sua vida e saírem daqui salvas e libertas pelo poder do nome de Jesus. O que nós estamos precisando é abrirmos mais os nossos ouvidos para ouvirmos a palavra de Deus e não ficarmos buscando muita sabedoria humana, porque isso é bom, irmãos, é bom demais se ouvir alguém que fala bem, mas num dado momento nós precisamos, sabe de quê? Ouvirmos a poderosa palavra de Deus, o testemunho desta palavra que muda a nossa vida e que nos transforma completamente. Quando nascemos na fé, dentro de um ambiente ditatorial, vamos crescendo dependendo de sabedoria e da força dessa pessoa, dessa liderança. Quando nós nascemos dentro de um ambiente onde existe um ditador, existe alguém que quer ditar a norma, nós vamos depender desse para todos os dias da nossa vida. Mas quando, irmãos, nascemos num ambiente de humildade e amor, vamos aprendendo a dependência de Deus. E Paulo estava sendo questionado porque estava levando a igreja de Corinto a base da benignidade, a base da mansidão e a base da humildade. Não, você não tem autoridade nenhuma, irmãos amados. Autoridade espiritual não é sinônimo de um espetáculo espiritual do pastor falando em línguas da hora que começa o culto até a hora que termina o culto. Não pode ser um espetáculo do pastor, de qualquer que seja o dirigente, de que ele tem que começar falando em línguas da hora que começa o culto, e quando ele diz um amém, ele está falando em línguas também. Ninguém entende nada, porque quem fala em línguas edifica-se a si próprio. Mas quem profetiza, ou seja, quem profere a palavra, quem prega a palavra, tem um alcance maior de todos e para todos. Não que falar em línguas seja errado, pelo contrário, Paulo disse: eu desejo que todos falem em línguas. O meu desejo é que todos vocês possam falar em línguas estranhas. O nosso desejo aqui é que todos possam serem batizados com o Espírito Santo e que Deus possa queimar você no poder do Espírito. Mas isso só traz edificação para você mesmo. O que traz edificação para a igreja é a pregação da palavra, é o pronúncio daquilo que Cristo falou e que foi Paulo trazendo a essa igreja. Portanto, a autoridade espiritual, segundo Paulo, não é um espetáculo manifestado pelo pastor expulsando demônios da hora que o culto começa à hora que o culto termina. Meu Deus, o pastor está cheio da unção. Aí diz assim: o culto foi tremendo, o pastor expulsou meia dúzia de demônios, falou em língua do começo ao fim do culto e ainda entregou a meia dúzia de revelação para o meio da igreja. Isso é culto tremendo. Sabe qual é o culto tremendo? É quando nós saímos daqui tremendo por causa da palavra que ela foi pregada. Quando a gente sai daqui, Paulo, dizendo: Jesus falou comigo, Vilmar, Jesus está aqui. A gente sai daqui, esse é o culto tremendo. O culto tremendo é aquele que, quando o Espírito Santo fala contigo, ele esmiuça a face oculta do teu coração e revela aquilo que está no segredo, que nem a sua mamãezinha, que te ama tanto, sabe dele. É quando o Espírito Santo revela a palavra e diz assim: olha, eu sei quando agir na sua vida. E pode ser hoje o dia que Deus pode mudar a sua história, e você sai daqui tremendo porque você precisava desta palavra em casa, e disse para Deus: Senhor, eu preciso de uma palavra, e você fez um voto com Deus, e Deus te confirmou aqui, e aí está a palavra. Isso é poder de Deus, isso é a manifestação da glória de Deus no meio da igreja, irmãos. Diga para o irmão que está do seu lado: é a palavra. Diga: é a palavra de Deus, a autoridade máxima na igreja. A autoridade máxima na igreja é a palavra de Deus. Amém, irmãos? Não é o espetáculo do pastor. Estou certo, pastor Arlindo? O espetáculo do pastor, olha para mim, não é crítica, mas eu já fui em vários espetáculos de pastor.
Paulo, quando chega no capítulo 12, conta as experiências que teve com Deus. E eu tive algumas experiências que não chega à unha do dedo mindinho de Paulo. Mas eu já fui em alguns espetáculos de pastores. Tonino, já fui em espetáculos que eu vi pastor imitar até helicóptero, para que todos pudessem pensar que ele estava fazendo alguma coisa, dito o nome Espírito Santo sobre a sua vida. Mas olha para mim, a autoridade máxima na igreja é a pregação da palavra, é Cristo, Ele tem que ser exaltado, e a palavra de Deus tem que ser colocada em evidência. E Paulo estava sendo questionado, porque ele colocou a palavra de Deus e Cristo crucificado como a base da igreja. E alguns judaizantes estavam dizendo: Paulo, pelo amor de Deus, estou cansado disso, esse culto mórbido, eu me rendo, eu já estou rendido há tanto tempo, eu estou cansado disso, pastor. Bota aí, barreira, não há barreira para deter esse povo. Coloca aí, pastor, um corinho de fogo aí. Gente, isso é bom demais. Eu tocava 2 horas do corinho de fogo na bateria, de olho fechado. Já sabia onde estava o prato da direita, Marquinho o prato da esquerda. Era bom demais. Só que quando eu estava olhando, eu estava vendo um espetáculo. E a palavra... Irmãos, eu vou pregar uma palavra rapidinho aqui, para os irmãos não saírem daqui sem nada. Irmãos, a palavra de Deus. A palavra de Deus. Levante a sua Bíblia. Você pode levantar a sua Bíblia? Você pode, bem alto que você puder. Fala assim: a palavra de Deus é autoridade na minha vida e na igreja. Louvado seja. Você pode dizer glória a Deus? Paulo está dizendo: não, vocês estão errados, eles estão enganando vocês. Paulo, você não tem autoridade, você tem que ter mais autoridade. O problema do capítulo 12, a questão do capítulo 12, está inserido no capítulo 10 e 11, quando Paulo ele é questionado quanto à sua autoridade espiritual. E agora, no capítulo 11, ele é questionado quanto ao amor e ao zelo que ele não tinha pela igreja. Paulo está sendo questionado que ele é um homem relaxado contra a obra de Deus e principalmente contra a igreja de Corinto. Capítulo 12, do versículo 1, de 2 Coríntios. Capítulo 11, verso 1 e 2. Quando Paulo é questionado que ele não era um homem zeloso quanto à obra, ele precisa argumentar a esses irmãos de Corinto. É como se Paulo estivesse aqui no meu lugar dizendo assim: irmãos, pelo amor de Deus. Aí o texto que eu vou ler é a argumentação de Paulo. Imaginem que Paulo esteja aqui na nossa frente, dizendo essas palavras para vocês. Olha o que Paulo diz em sua defesa, argumentando a acusação que estavam fazendo ele de ser um homem relaxado quanto ao amor e ao zelo à obra de Deus. Olha o que ele diz: quisera eu me suportasses um pouco mais na minha loucura, suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como que, irmãos? Lê esse texto, por favor, irmãos. Eu vos tenho preparado como virgem pura e a um só esposo, que é Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode dizer louvado seja o nome do Senhor? Ixi, você pode dizer louvado seja o nome do Senhor? Por quê, pastor? Não entendi nada. Estou dizendo, mas não entendi nada. Vou te explicar. Paulo está sendo acusado de ser um cara relaxado quanto ao zelo à igreja de Corinto. Paulo fala assim: não, eu não sou. Sabe por quê? Porque o meu amor e meu zelo a vocês é de um pai que cuida de uma virgem para entregá-la no altar ao seu esposo. Esse esposo, pastor, era Cristo. Essa virgem era a igreja. Paulo está dizendo assim: o meu zelo por vocês é de pai. Só um pai cuida da vida da sua filha. Só uma mãe cuida do zelo, da integridade moral da sua filha. Paulo está dizendo: vocês estão me acusando de ser um cara relaxado. Eu estou tentando fazer com que vocês se apresentem. Eu tenho preparado vocês para vocês se apresentarem como uma virgem pura diante de Cristo, que é o nosso noivo, nossa igreja, irmãos. E para isso nós precisamos
da palavra de Deus e de homens zelosos com a palavra de Deus. Não precisamos de espetáculos na igreja. Não precisamos de pessoas que venham dar salto triplo mortal escarpado para dizer assim: uau, Deus está com ele. Não, nós precisamos de homens humildes como Jesus foi. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele diz: vinde a mim, vós que estão cansados, porque eu estou cheio do fogo de Deus nessa noite. Vem que aqui tem labareda. Vem que eu sou raio-x de Jeová. Eu vejo até o que ninguém vê, até que Deus não vê, eu estou vendo. Paulo está dizendo: a autoridade espiritual não é medida por força nem por poder, e o meu amor por vocês é amor de pai. O meu amor, Paulo está dizendo, por vocês é de pai. O argumento de Paulo é esse: eu amo vocês. Mas Paulo traz mais um argumento quanto ao seu zelo. Sabe qual? De não ser um impostor que fica usurpando a igreja. Igreja de Corinto, meu carro agora 2016 já tem 2.000 rodado, quero trocar por um 2017 0 quilômetro. E outro, o trânsito está muito puxado, providencia um helicópterozinho aí para 4 lugares que está tudo certo. Paulo, em sua defesa, no seu argumento a Cristo, no seu argumento a esses irmãos que estavam acusando de ser impostor, de ser um cara que estava tentando não zelar pela igreja de Deus. Sabe o que Paulo está dizendo? Eu estive com vocês e não pedi nada a vocês. Pelo contrário, as outras igrejas foi quem me sustentaram para que eu pudesse estar com vocês sem peso nenhum. Só para conferir, lê o texto comigo, lá no versículo 7. Cometi eu, porventura, algum pecado pelo fato de viver humildemente? Olha o que Paulo está dizendo. Tem pecado em querer viver humildemente, para que fosseis vós exaltados? Visto que gratuitamente, disse Paulo, gratuitamente vos anunciei o evangelho de Deus. Olha para mim, quando você encontrar alguém dizendo: cobro 10.000 para pregar, cuidado. Eu acho que uma boa oferta o pastor e o trabalhador merece, porque a Bíblia diz o quê, irmãos? Todo trabalhador. Quantos acreditam que pastores são trabalhadores? Levante a mão. Fechei os olhos. Graças a Deus que vocês entendem assim. Mas Paulo diz: eu estive com vocês e anunciei o evangelho gratuitamente. Eu não vos cobrei nada. Aí ele continua: despojei outras igrejas. Para quê? Recebendo salário para vos poder servir. Paulo está dizendo assim: eu não fui pesado para os irmãos me acusarem de desleixo, de ser um impostor. Sabe o que eu vejo aqui? Um homem extremamente forte em meio a uma grande pressão emocional. Um homem forte, vivendo uma pressão emocional. Eu conheci um pastor, grande amigo. Falo que grande amigo porque eu conheço, minha esposa conhece, onde a igreja que ele pastoreia, que fora fruto do seu avô e do seu pai, estava sendo dominada por um grupo de pessoas que o adoeceram, que levou aquele homem para uma clínica psiquiátrica e quase aquele homem se matou. Sabe por quê? Porque não valorizavam um anjo da igreja, aquele que Apocalipse 2 fala. Porque os que estão aqui, eu não tenho asa não, tá? Pastor Arlindo não tem 6 asas, que 2 cobrem os pés, 2 voam e 2 cobrem o rosto, não. Nós somos aqueles que anunciamos o evangelho e a palavra de Deus. Mas esse homem quase morreu, porque havia um grupo dentro da igreja dele, que estava tentando abafá-lo e quase matou aquele homem. Eu vejo Paulo aqui com uma pressão emocional enorme, mas um homem forte diante disso, dizendo: eu estive presente com vocês e eu não cobrei nada a vocês, eu não fui pesado a vocês e nem a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava. Que coisa maravilhosa, irmãos. E por fim, para fechar o pacote dessa argumentação, que eles estavam acusando Paulo de ser um homem que não tinha zelo pela igreja, ele disse assim: eu sofri por vocês.
Por causa da igreja eu sofri. Olha o versículo 24: 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas. Uma vez apedrejado, eu já tinha desistido. Em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia na voragem do mar. Continue. Em jornadas muitas vezes. Em perigos e rios, em salteadores. Em perigos entre patrícios. Em perigos entre gentios. Em perigos na cidade. Em perigos no deserto. Em perigos no mar. Em perigos entre falsos irmãos. Em trabalhos e fadigas. Em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Verso 28, por favor, leia comigo. Além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente. O que é? A preocupação com as igrejas, com todas elas. Paulo está dizendo assim: rapaz, vocês podem me acusar de tudo, mas menos disso. Eu sou um homem zeloso pela casa de Deus. Nós temos um homem nesta igreja que zela por essa igreja há 36 anos. Honremos este homem e aqueles que estão o auxiliando, porque nós procuramos zelar pela casa de Deus, irmãos. Falo em nome do pastor Arlindo, em nome do pastor Luiz Carlos, em nome dos diáconos que servem a Deus. É esse homem sofrendo essa pressão emocional forte. Deixa eu chegar a uma conclusão com os irmãos aqui. Queria deixar para a semana que vem, mas eu quero falar hoje e vou finalizar rapidamente. Deus sabe a hora certa de nos honrar. Diga para o irmão que está do seu lado: Deus sabe a hora certa de nos honrar. Mas eu acho que você não entendeu o que o teu irmão... Não foi o que eu falei, o teu irmão... Deus sabe a hora certa de honrar você. Diga olhando nos olhos dele: olha para mim. Antes do tempo, lá em cima, antes do tempo, Deus não vai fazer nada. Mas quando chegar a hora, Ele vai te honrar. Você pode levantar minha mão e dizer assim: glória a Deus. Na hora certa, Deus vai te honrar. Capítulo 12 está aí justamente para isso. Até então Paulo não falou das revelações, das experiências vividas com Cristo, relacionadas a uma íntima comunhão que ele tinha com Cristo. Até então Paulo estava argumentando o que de fato estava acontecendo ali, todo mundo estava podendo ver. Agora que ninguém estava vendo, Paulo não contou para ninguém. Ou as palavras inefáveis que ele ouviu lá no 3º céu, no 5º céu, aonde ele esteve, que eu mesmo não sei, a Bíblia não diz. Ele não tinha dito a ninguém, Paulo, mas Deus sabia. E naquela hora os argumentos de Paulo tinham praticamente chegados ao fim. Bom, eu já fui acusado de não ser um homem de autoridade espiritual, porque eles querem um cara mais bravo, eu sou humilde. Eles querem um cara que grite, eu falo manso. Eles querem um cara mau, eu sou benigno. Eles dizem que eu não amo a igreja, mas eu cuido deles como um pai. Eles dizem que eu estou cobrando demais, eu não cobro nada. Eles estão dizendo que eu não tenho amor pela obra, nem preocupação. Todos os dias eu choro pela igreja, então o que eu vou fazer mais? Deus, Paulo movido pelo Espírito Santo, começa a falar daquilo que aconteceu com ele e com Deus. Sabe o que aconteceu na igreja? Eles emudeceram. Irmãos, quando nós falamos da palavra de Deus, tão somente da palavra de Deus, sabe o que acontece? Nós emudecemos os ignorantes. Quem disse isso foi o apóstolo Pedro. Márcio, quer emudecer uma pessoa que está lhe acusando? Use a palavra de Deus. Quer emudecer o camarada que está lá na tua casa, seu marido? Você vai para a igreja para quê? Para dar dinheiro para o pastor? Não, eu vou para adorar o meu Deus, para ouvir a santa e a poderosa palavra de Deus. Você vai para a igreja para quê? Nada muda na sua vida. Aí você diz para ele assim: Deus tem uma hora certa de me honrar. Deus tem uma hora certa de mudar a minha história. Deus tem uma hora certa de fazer com que tudo na minha vida mude, irmão. Só que tem um detalhe: nós ainda não aprendemos a lidar com os reveses da vida. Nós não aprendemos a lidar com a situação que Paulo enfrentou. Sabe por quê? Paulo estava vivendo uma situação há 14 anos. Paulo estava vivendo um sofrimento na sua carne há 14 anos.
E há 14 anos, 14 anos, Paulo estava sofrendo com uma dor, um espinho na sua carne. E ele não se utiliza do seu sofrimento para apontar ninguém e dizer assim: olha só, eu estou sofrendo, mas eu estou trabalhando. Eu estou aqui com a perna engessada, estou manco, mas eu estou aqui. Não, Paulo não se utiliza disso, mas na hora certa, Deus iria exaltar o apóstolo Paulo diante de uma igreja que estava dizendo: ele é o impostor. Na hora certa, quem acusa você, Deus vai te honrar. Na hora certa, quando aqueles que olharam para você e te colocaram abaixo, Deus vai honrar você na hora certa, no dia certo, não menos do que o dia de Deus, mas no dia de Deus, Deus vai mostrar para você que é a hora dele que ele vai honrar você. Você crê nisso? Eu creio, meus irmãos, profundamente, olhando para esse texto. Nós ainda não aprendemos a lidar com os reveses da vida. O que olhamos como grande problema, insolucionável até mesmo que seja, Deus olha como uma oportunidade de nos fazer crescer e avançar. E foi aí que Deus entrou na história, foi aí que Deus entrou na cena. E ele fala: Paulo, está na hora de você contar o que aconteceu comigo e com você lá no céu. Conta, Paulo, conta, porque só aí sim você vai sanar o problema dessa igreja que te acusa de ser um impostor. Conta o que aconteceu contigo e comigo, quando eu há 14 anos atrás te levei para perto de mim e te mostrei coisas que homem nenhum nessa vida já pôde ter a oportunidade de enxergar. O capítulo 12, do versículo 1 ao 10, ele está dentro desse entendimento do que eu acabei de falar para os irmãos. Então, a situação de Paulo sendo difícil, quanto à igreja, para tentar resolver definitivamente o problema, movido pelo Espírito Santo, Paulo começa a expressar a sua experiência que teve com Deus. E ele lá no versículo: se necessário que me glorie, ainda não que convenha fazer isso, ele diz: passarei as visões que eu tive com Deus. Ele diz: mesmo que não convenha, mesmo que não seja necessário, eu tenho que passar, para que vocês possam saber com quem é que vocês estão lidando. Paulo estava sendo ali naquele momento honrado por Deus na hora certa. Diga comigo, levantando a sua mão direita: Deus vai me honrar na hora certa. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero tirar 3 experiências com você para a gente finalizar. Eu não vou me alongar. 3 lições que Paulo viveu e que eu quero expressar aos irmãos para que você viva também. Primeira lição está justamente no tema: Deus vai agir na hora certa na sua vida. Do versículo 1 ao 6 nós já lemos, não precisa mais ler. Ele conta a revelação. Ele diz na terceira pessoa. Ele não diz eu. Ele diz: conheci um homem. Olha a humildade do apóstolo Paulo. Ele não fala na primeira pessoa: eu fui ao terceiro céu, eu tive revelações inefáveis, eu conheci o segredo de Deus. Ele diz: conheci um homem que há 14 anos atrás foi lá no lugar aonde Deus levou ele no secreto. Sabe como é que eu fico imaginando a igreja de Corinto? Igualzinho vocês assim, ó. Alguns estão com sono porque estão me ouvindo, outros estão bem curiosos para saber qual é o desenrolar dessa história. Mas eu fico imaginando a igreja de Corinto assim: peraí, o que esse cara vai falar mais? O que ele viu lá em cima? Deus vai te honrar na hora certa. E foi isso que Deus fez com o apóstolo Paulo, com essa igreja que tanto ele amava e que tanto odiou. E se a gente falar de experiência, nós vamos ver Paulo vivendo várias, e a gente não vai ter tempo de falar. Mas Atos 9 foi a primeira. Atos 16 foi quando ele estava em Jerusalém. Paulo sai de Jerusalém, prega para os gentios. E tudo isso foram anjos, foram experiências que ele teve com anjos de Deus, com o Espírito Santo, o próprio Cristo aparecendo para ele. Paulo viveu várias experiências e ele podia contar outras, mas ele contou uma que tinha que emudecer os ignorantes que estavam o acusando. Então a gente às vezes quer se armar com armas carnais para dar resposta a quem nos acusa de alguma coisa errada. Paulo diz: a minha arma não é carnal, é espiritual, é na palavra de Deus que a gente vence o mal, irmãos. E Paulo usa e diz: eu tive um relacionamento com Deus e aconteceu algo comigo muito sério. Irmãos, Paulo guardou essa experiência para si durante 14 anos, e ao longo desses anos, algumas pessoas talvez pudessem perguntar para Paulo:
Por que tamanha aflição, Paulo? Nós não encontramos nenhum relato de alguém perguntando a Paulo e Paulo respondendo por que da sua aflição. Mas tem uma hora que Deus muda a história, tem uma hora que Deus transforma a história, tem uma hora que Deus pega a experiência da sua vida e faz com que ela se transforme num grande testemunho para glorificar a Deus e honrar você. Como aconteceu com José. Quando ele estava preso, alguém descobriu que tinha um menino ali dentro, num cárcere, conhecedor e de uma intimidade com Deus profunda, e que ele diz: traz ele para mim, porque ele vai ser útil agora. E quando José chega na frente de Faraó, ele já sabia o que tinha que falar, e Deus naquele momento o honrou. Deus tem a hora certa de honrar a minha vida e a sua vida, nem um dia mais, nem um dia menos, até que ele faça na sua vida o que ele prometeu. Nem um dia mais, não vai passar um dia, mas também não peça anterior. Ele vai cumprir na hora certa. Foi o que ele fez com Paulo, foi o que ele fez com José, foi o que ele fez com Jó. Do capítulo 1 ao 36, né, pastor Luiz Carlos? Até o 36, Jó ficou só ouvindo e se perguntando e falando com Deus. Quando ele se cala, Deus fala: Jó, posso falar? Você me dá liberdade de falar? Sim, Senhor, pode falar. Aonde é que você estava, cidadão? Ô cara pálida, onde você estava, gente boa? Aonde eu estava colocando os fundamentos da terra? Aonde é que você estava quando eu estava construindo os alicerces desse mundo? Aonde você estava, onde eu colocava as estrelas no céu? Aonde eu fazia com que o sol brilhasse e esquentasse a terra? Aonde você estava, Jó? A gente não sabe o que Deus tem preparado para nós. O que nós devemos que fazer é o que Paulo fez, é aguardar o tempo de Deus e saber que na hora certa Ele vai nos honrar, e na hora certa Ele vai usar os 14 anos, os 28 anos, os 5 anos, sabe para quê? Para glorificar o próprio nome dEle, mas para exaltar a você. Você crê nisso? Mas só tem um detalhe. Além da lição de que Deus vai na hora certa me honrar, Deus sabe como equilibrar o que faz com a nossa vida. Ele sabe como equilibrar aquilo que Ele nos dá. Para equilibrar a vida de Paulo, para ele pensar assim: bom, já que eu contei para a igreja vai achar agora que eu sou um anjo, que eu sou uma sumidade no meio deles. O que Paulo disse lá no versículo 7 e 8? Foi-me posto um espinho na carne. Para equilibrar um negocinho chamado orgulho no nosso coração, Deus às vezes coloca um limitador na nossa vida, para que a gente não passe para lá, só fique aqui. Paulo entende que a revelação que ele recebera fora gloriosa, mas ele entende também que ele tinha um limite, e o limite era ai, ui. De vez em quando Deus coloca umas dores em nós, para não dizer assim: lembra-te de mim. Porque a experiência que Paulo teve lá no céu podia destruir o ministério dele na terra. O ministério de Paulo, construído com sofrimento, com fadigas, com varas, com muita dor, perseguição, podia ser destruído rapidamente. Olha para mim, meu querido, se você quiser destruir a sua vida, é só começar a exaltar o seu coração. 20 vezes a palavra gloriar-me vai aparecer. E nenhuma Paulo fala: eu glorio-me em mim mesmo. Mas ele diz: o que eu tenho que me gloriar, eu me glorio em saber que Ele é Senhor da minha vida. Quer destruir sua vida? Diga o que Ezequias disse quando resolveu o problema do exército assírio chegar em Judá. Uma doença maligna, mortal, foi acometida contra Ezequias, e Deus manda um recadinho para Ezequias dizendo: você que está pensando que alguma coisa que fez e aconteceu, Deus mandou te dizer o seguinte: só tem 15 anos de vida. Ele correu, virou a cara para a parede e falou: Senhor, tem misericórdia de mim. Nessas horas a gente lembra dele, para que Paulo não se soberbecesse com as inefáveis visões que teve. Foi posto nele um espinho na carne, um limitador. Ou seja, Deus sabe, diga comigo, Deus sabe como equilibrar na minha vida aquilo que Ele tem me dado. Eu tenho um limite, irmãos, e às vezes a gente está querendo correr. Não, eu quero chegar lá, eu vou chegar lá em nome de Jesus. Deus fala: aqui. Já viu a história do elefantinho?
Um elefantinho pequenininho, que era amarrado com uma corda enorme, grossa, e ele tentava sair, todo dia sair, e ele chegava sangrando a patinha do elefantinho pequenininho, e aquele elefantinho não conseguia sair, e ele sofrendo, no outro dia o cara amarrava ele de novo, ele tentava sair, a outra pata machucada, e as 4 patas machucadas. Quando ele cresceu, o cara morreu ele com um barbante, num arbusto desse tamanho, ele ficava paradinho. É assim que Deus faz com a gente. Para a gente não se ensoberbecer, Ele coloca em nós um limite, dizendo, vai até aqui, dá-lhe para lá, só depois, quando eu falar. Pastor, não tem nada acontecendo na minha vida. Calma, é porque Deus colocou um limite, Deus está preparando a segunda etapa do teu milagre. Está ligado? Deus está preparando a segunda etapa do teu milagre. Agora eu vou finalizar. Se só tivermos bênçãos, poderemos nos tornar pessoas totalmente orgulhosas. E por isso, Vilmar, às vezes Deus permite que tenhamos alguns fardos. Se a gente só tiver bênção, nós vamos nos sentir os super crentes da parada. Os crentes da nova vida estão tudo sobre as alturas. Aí Deus coloca em nós uns fardos, algumas coisas para limitar, alguns espinhos na carne, alguma coisa para nos fazer lembrar todos os dias. A experiência que Paulo, irmãos, que Paulo teve no céu poderia destruir seu ministério na terra, já disse isso. Por isso Paulo recebeu o espinho na carne para guardá-lo de um grande mal, que é o pecado do orgulho. Há pessoas que não podem ter muito, porque senão serão destruídas por si próprio. Isso aqui, que os irmãos estão vendo na minha mão, na mão de algumas pessoas é uma .50 com mira, que elas vão mirar nas pessoas e dizer assim, você que me viu humilhada, você que me viu machucada, você que me viu pedindo, não me deu, toma, e começa a metralhar as pessoas. Tem pessoas que vão viver sob os limites de Deus, porque o coração é um coração orgulhoso, quando tem o poder, humilha as pessoas. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor. Se o orgulho tivesse tomado conta do coração de Paulo, eu escrevi aqui, aqueles 14 anos de sucesso ministerial teriam se tornado em 14 anos de fracasso. Deus sabe como equilibrar a nossa vida. Deus sabe quando nos dá aquilo que precisamos, para que não venhamos nos ensoberbecer. E por fim, a bondade de Deus é manifesta em nossa vida, irmãos, não somente quando Ele nos abençoa e nos exalta. Não é manifesta a bondade de Deus só quando Ele está dizendo assim, toma, ou vá, ou todos vejam. E sim quando nos permite viver um mal para nos fazer ver que não podemos confiar em nós mesmos. Foi isso que Deus fez com Paulo. E disse assim, Paulo, tenho mais uma coisa para você. Além de saber que na minha mão a sua vida está segura, e que eu tenho a hora certa de te honrar, e que eu sei fazer as coisas de modo claro, para que ninguém caia e nem se perca, eu equilibro a vida de alguém, eu tenho um recurso para que vocês possam viver, e não terem problemas, que é a minha graça. A minha graça é o bastante, então viva através dela. Foi isso que Paulo disse para aqueles irmãos que estavam acusando, e eu imagino a igreja de Corinto silenciosa, como está a igreja silenciosa hoje. Eu imagino os irmãos assim, parados e dizendo, de fato, este homem é um santo homem de Deus e nós não podemos desprezá-lo. Meus irmãos, eu finalizo pedindo os irmãos para ficar de pé, os irmãos por gentileza. A graça de Deus é o que precisamos para seguir adiante na nossa caminhada de fé. A graça de Deus, ela trabalha em nós e nos dá poder para esperar as mudanças que Deus tem para fazer na nossa vida. Aproprie-se da graça de Deus, para que você possa suportar o tempo de espera das coisas acontecerem na sua vida. Quantos estão esperando alguma coisa acontecer na sua vida, além de mim aqui? Que graça, maravilhoso. Deus nos dá graça,
para que a gente suporte a espera. Pastor, eu não estou suportando, a graça te basta. Pastor, eu não aguento mais, a graça te basta. Pastor, eu não vou suportar, a graça te basta. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, eu quero agradecer pela paciência da tua igreja, e pela graça que o Senhor deu-me a expressar algo que estava, Senhor, fervilhando, posso assim dizer, dentro do meu coração. Que o poder do teu Espírito possa ir além das minhas palavras e falar ao coração dos teus servos e abençoá-los poderosamente. Senhor, assim como Paulo humildemente falava com aquela igreja, somos nós aqui, teus servos, a começar pela nossa liderança do bispo Rubem. Nós procuramos viver humildemente diante do Senhor e não se tornar peso para a igreja, para que de alguma forma o teu nome no meio da tua igreja seja glorificado. Peço ao Senhor encarecidamente que nos ajude a aplicar esta palavra em nossos corações e sairmos daqui com a certeza no nosso coração, uma firme convicção de que Deus sabe a hora certa de mudar a nossa história. E é isso que eu te peço nesta noite. Leva o teu povo a crer nisso, e leva também o teu povo em paz, debaixo da sombra da tua mão, abençoados, guardados, protegidos,